Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é a geração canguru. Ai, falhou a voz. A geração canguru e os homossexuais. Então, galera, vocês estão ligados que o que é a geração canguru, né? A geração canguru são jovens entre 25 e 35 anos que ainda moram com os pais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa galera e vou fazer uma relação com a galera LGBT que tá nessa situação, que tem aí por volta dos seus 25 a 35 anos, às vezes até mais, e ainda moram com os pais. De acordo com uma reportagem da revista Veja, há 10 anos atrás, dos jovens, 20% dos jovens entre 25 e 34 anos moravam com os pais. Isso há 10 anos atrás. Agora, esse número aumentou para 25%. 25%, então, hoje em dia, dos jovens dessa faixa etária moram com os pais. E ainda, ou também um outro dado é, tipo, traduzindo isso, 1 a cada 4 jovens também moram com os pais ainda, né? E algo que também... Ai, não, eu ia jogar fora, mas eu preciso disso aqui. Ai, eu preciso daquilo ali. Ainda existem jovens que moram com os pais, né? Então, tipo assim... não vou ficar de óculos. E aí, o que eu vou fazer? Eu não consigo ser sério, caralho. E aí, assim, ó, vou fazer um paralelo entre, tá? Como que é o LGBT hoje em dia, né? Hoje em dia. Como que é um LGBT de 34, 40 anos que ainda mora com os pais? É isso, sabe? Então, tipo assim, vamos falar um pouquinho da geração canguru. Deixa eu pegar minha anotação que eu preciso dela. Ok? Então, assim, esses são os dados. Dados, inclusive, que que aumentaram durante a pandemia, né? Durante a pandemia, muitos desses jovens que tinham saído, né, da casa dos pais acabaram voltando para a casa dos pais, ou porque os pais precisavam de ajuda, né, por ser idosos e tal. Também por causa da crise, né, a crise financeira, monetária internacional que a pandemia causou, também fez com que as pessoas que tinham saído voltassem para morar com os seus pais. O que leva, então, uma pessoa a morar com os pais, mesmo, né, estando nessa faixa etária aí de 25 até 40 anos, às vezes, né? Então, de acordo com essa reportagem da revista Veja, muitos são os fatores que fazem com que o jovem, entre aspas, né, more com os pais. Então, alguns desses fatores são, por exemplo, o custo de vida, né? Custo de vida altíssimo, que a gente sabe, né, aqui nas grandes cidades, né, é caríssimo, né, viver nas grandes cidades, não só nas grandes cidades, né, qualquer lugar, né, caríssimo o preço da água, da luz, né, ainda mais na pandemia, que gasta R$ 115 um botijão de gás, né, tudo está caríssimo demais. Então, o custo de vida ser caríssimo é uma coisa também que atrapalha a que esses jovens alcancem a sua independência, não é mesmo? Vou botar aqui minha colinha, que daí eu posso dar uma colada. Senão eu vou botar aqui. Aqui. Eu podia botar aqui, coladinho aqui. Colar a cola. Ou seja, o que mais também que faz, além do custo de vida ser altíssimo, outra coisa que também faz os jovens saírem de casa com mais tardiamente, seria então a qualificação profissional, né? Então muitos deles querem sair depois que terminam a faculdade. Alguns terminam a faculdade e fazem uma pós-graduação, outros terminam a faculdade e fazem um mestrado, depois eles vão fazer uma qualificação, e aí vão sair de casa quando eles tiverem 50 anos, né? Então, além desses fatores como o custo de vida, né, qualificação profissional, faculdade, estudos, etc., né, também tem a questão do postergast, parece aquele fantasma, o que aconteceu? Postergar a saída também pode estar relacionada a um planejamento maior, então, do casamento, né? Falando aí no caso dos casais héteros, né? Porque gay não planeja casamento, né? Porque gay não casa. Sentiu um recalque? Pode ter um recalque nessa frase, né? Mas tudo bem. Então, assim, né? Mais precisamente os héteros, né? Fazem esse planejamento do casamento, né? E faz com que eles acabem ficando cada vez mais, né, morando na casa dos pais. Outra coisa também, para terminar, né, essa questão aqui da pouca experiência no mercado de trabalho também, né, porque eles estão numa fase
em que é difícil arrumar emprego, né? Então é difícil se estabilizar no emprego, então eles têm pouca experiência, muitos nessa faixa etária estão se conhecendo ainda, estão vendo o que eles gostam de fazer, o que eles não gostam de fazer, né? E aí eles acabam não tendo uma estabilidade no mercado de trabalho, e isso também acaba fazendo com que a responsabilidade a decisão, que é uma decisão séria, não é mesmo? De sair da casa dos pais, acaba sendo postergada, adiada, ok? Então, assim, são esses 4 fatores, né? Que levam, então, a geração canguru a permanecer, então, na casa dos pais e não sair da casa deles. Mas eu fico pensando assim, ó, agora vem o paralelo com quem é LGBT, né? Então, tipo assim, como que fica a vida amorosa, né, do LGBT principalmente, assim, quando ele mora com os pais ainda e já tá lá quase nos seus 40 anos, né, e ainda tá morando com os pais. Que a gente sabe, né, que o LGBT tem mais dificuldades, né, Eu não sei até que ponto, assim, tipo, o que que é... Eu não sei também, o que que é dificuldade, o que que é causa, o que que é consequência, porque, tipo assim, imagina um cara gay que mora com os pais, tem 40 anos e não pode levar ninguém na casa dele. Não pode levar um namorado na casa dele. Que tenso isso, né? De não poder. Porque a maioria das famílias aceita super bem que o namorado, que o filho leve a namoradinha, né, pra dentro de casa, ou então que a filha muitas vezes leve o namorado, apesar de que eu acho que isso é menos comum, acho que o mais comum são as mães, né, os pais incentivarem que os meninos levem as namoradas para dentro de casa. Mas no caso das meninas, né, sempre tem aquela questão de ficar mal falada, de que menina não pode, essas coisas todas. E aí, imagina isso então. Não, minha luz cagou aqui, ó. Volta, luz. Volta, luz. A luz não vai voltar. Acho que é por causa do sol. Vai ficar escuro mesmo. Então, assim, eu fico pensando como que o LGBT faz isso, né? Eu fui muito privilegiado, assim, na minha vida, porque eu sempre pude trazer meus namorados pra dentro de casa, assim, sabe? Eu sempre pude trazer eles aqui em casa. Porque a minha mãe, ela sempre foi muito liberal nesse sentido, assim, não só comigo, mas com os meus irmãos também, né? Então, assim, todos nós podíamos trazer namoradas, no caso deles, e eu namorados aqui pra casa. Apesar de que eu sempre fui mais seletivo, assim, né? Que eu não trago qualquer um pra cá, né? Eu nunca trouxe qualquer um aqui pra dentro de casa. Eu sempre tive um respeito, assim, por uma consideração, né? Em trazer somente pessoas que eu achava que teria potencial de ser um namorado, ou então muitas vezes já estava namorando com essa pessoa. Eu trazia ela pra cá, né? Depois de conhecer ela razoavelmente, né? Pra não ter certeza que eles não eram nenhum maníaco homicida. E aí eu trazia eles pra cá, então, pra ter uma... Eu vou travar esse foco e já volto. Tá, acho que tá travado agora. Melhorou um pouquinho. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado de trazer pra cá, até porque eu penso muito em responsabilidade afetiva, né? Então, tipo, assim, eu tava falando, que louca. Eu tava pensando, falando comigo mesmo, falando com uma das minhas 400 personalidades, que eu pensava assim também da questão da relação da responsabilidade afetiva, né? Porque assim, eu tenho um irmão que é mega mulherengo, né? Ele é muito, muito mulherengo. Então ele sempre trazia uma mulher diferente pra cá todo final de semana. Eu ia pra festa e voltava pra casa e trazia uma mulher diferente pra cá. E a questão da responsabilidade afetiva fica assim complicada nesse caso, porque eu via que elas mega se esforçavam assim para agradar minha mãe, se esforçavam pra ser queridas assim, sabe? E eu pensava, gata, amada, relaxa, tu não precisa fazer nada disso, porque tu é a conquista dessa semana. Semana que vem vai ter outra aqui, sabe? Então eu pensava assim, coitada, mulher, relaxa, não precisa se esforçar tanto assim. Além da responsabilidade afetiva com relação delas para as pessoas que habitam na casa, ou seja, pai, mãe, irmãos, que elas tentam ser queridas para agradar, né, para conquistar a família, e acaba sendo um esforço surreal, né? Ficava exausto só de ver aquilo. Eu sempre penso na questão da responsabilidade afetiva das pessoas da casa com relação à pessoa que você está trazendo para conhecê-los, não é mesmo? Então, tipo assim, a gente traz uma pessoa, a pessoa se apega, né? A família se apega àquela pessoa, e aí daqui a pouco a pessoa desaparece, né? Então eu penso muito nisso, assim, eu não gosto de criar vínculos que depois vão, né, desaparecer no ar. Então, assim, eu penso muito nisso, assim, por isso que eu só trago aqui em casa pessoas que eu considero que vão ser alguém, assim, mais duradouro, entende? Eu não vou trazer daqui um motel, entendeu? Eu nunca fiz da minha casa um motel, porque eu moro com a minha mãe, né? Agora é só eu e ela, antes era meu pai e ela. Mas meu pai faleceu há 3 anos atrás.
Então, assim, a questão da responsabilidade afetiva nesse caso, pra mim, é muito importante, né? Mas eu penso assim, eu tenho esse privilégio de poder trazer pessoas aqui pra dentro de casa, pra conhecer melhor, pra namorar e tal. Mas eu fico pensando também aquele LGBT que não pode, né? Aquele LGBT que tá no armário, aquele LGBT que às vezes, mesmo a família sabendo que eles são gays, lésbicas, etc., acabam optando por não trazer namorados, não trazer, muitas vezes nem amigos, né? Muitas vezes o LGBT acaba até abrindo mão da própria vida social, porque às vezes a gente quer trazer alguém para fazer uma janta, fazer uma confraternizaçãozinha, né? Tomar uns bons drinks, ouvir alguma coisa e tal, e a pessoa acaba não fazendo isso. E eu acho que isso também é um elemento que acaba fazendo com que o emocional do LGBT fique abalado, sabe? Porque é como se fosse uma esfera da vida dele que ele não desenvolve, sabe? Então, tipo assim, por isso que a gente vê muitos LGBTs, assim, que são emocionalmente imaturos, emocionalmente quebrados, assim, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que fez falta, assim, sabe, pra eles, sabe? Essa coisa de poder vivenciar a liberdade sexual dentro desse limite, assim, a liberdade de desenvolver, muitas vezes, um relacionamento com uma pessoa, assim, a um nível mais profundo, sabe? Então, eu acho que é complicado. É complicado, assim, porque eu conheço muita gente que não tem essa liberdade, né? Ou até que tem essa liberdade, mas também não quer fazer uso dela. Que prefere não trazer ninguém pra dentro de casa porque não quer, sei lá, misturar as coisas, enfim, né? Quando na verdade a gente vê que o LG, o hétero consegue fazer isso com muito mais frequência, né? Eu tenho um outro irmão também que é mega mulherengo, né? Então, tipo assim, ele trazia as namoradas aqui, depois que ele tava ficando com ela, era a mesma coisa. Assim, eu pensava, gata, relaxa, relaxa. Eu também já peguei um ranço, assim, de nem conversar com elas mais, sabe? Tipo assim, ai, tá, oi, tudo bem, tchau, sabe? Porque eu não queria me apegar a elas, entendeu? Então, tipo assim, eu penso muito nisso, assim. E além do mais, a questão de, não, mesmo quando a gente traz o namorado pra dentro de casa e a gente acaba tendo que dividir espaço com pai, mãe, etc., até a intimidade do casal acaba ficando quebrada, sabe? Porque não são todos os assuntos que eles vão poder falar abertamente, porque existem. As paredes têm ouvido. A relação do sexo em si também não vai acabar sendo prejudicada, porque a pessoa vai ter que ter um sexo um pouco mais contido, né? Não vai poder, né, colocar tudo pra fora, aquela intensidade sexual não vai poder, né, ser explorada, né? Então acho que do ponto de vista sexual, a intimidade do casal que mora assim com os pais também acaba ficando prejudicada. Mas é uma realidade, né? É uma realidade, existe isso assim, e é uma coisa muito comum e as pessoas precisam, né? Mas eu acredito também que o mesmo casal hétero que mora com os pais, ou que mora no mesmo quintal, que mora na mesma casa, ou em cima, ou embaixo, enfim, acaba tendo esse problema, assim, da intimidade, né? De não conseguir, de repente, explorar a sua intimidade completamente, assim, não poder viver isso de maneira, né, mais completa. Tá, então eu vou deixar um questionamento, porque eu não gosto de forçar a interação, né? Eu gosto de deixar as pessoas bem livres para comentar o que elas quiserem. Mas eu vou deixar então os questionamentos aqui. O que você acha disso? Você acha que o LGBT pode estar emocionalmente meio prejudicado por essa falta de intimidade, né? Principalmente o LGBT que tá nessa situação, que tem lá 25 a 40 anos e ainda mora com os pais. Você acha que isso pode prejudicar o desenvolvimento emocional dele por ele nunca ter um relacionamento completo, digamos assim, por não ter o seu local, não é mesmo? E acho que era isso. Era essa. Ah, me fala também se você já viveu esse tipo de situação. Como que você vive esse tipo de situação? Se você tá aí nessa situação, você gostaria de sair da casa dos seus pais? Tá bom assim? E acho que era só essas duas perguntas. Não vou encher de pergunta aqui também, né? Pra não ficar chato. Então, galera, o vídeo dessa semana era esse. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!